Olá, pessoal. Eu sou a Alessandra Cesário, professora do Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais da Universidade Federal de Pernambuco. Hoje vamos conversar um pouco sobre integração. Vamos iniciar com o conceito de antiderivada ou primitiva de uma função, passando pela definição do que seria uma integral indefinida. Vamos observar a integral de algumas funções elementares, algumas regras algébricas de integração e, por fim, vamos observar problemas de valor inicial. Quando introduzimos o cálculo diferencial, observamos que o problema que se tem por trás é encontrar a reta tangente de uma curva em um determinado ponto. Agora, quando iniciamos o estudo de integração, a parte do cálculo de integral, o problema que vai ser visto como pano de fundo vai ser encontrar a área de uma região plana limitada por uma determinada curva. Em momentos anteriores, um dos problemas que eram propostos era, dada a função f' de x, determinar a sua derivada f' de x. O que queremos neste momento agora é resolver um problema inverso. Dada a função f' de x, vamos querer obter uma função f grande de x, tal que a derivada da função f grande é igual à função f' de x. Dizemos então que a função f grande de x é uma primitiva ou antiderivada de f' de x. Uma definição mais formal então seria: uma função f grande é uma antiderivada de f' em um intervalo i se f', a derivada da função f grande, for igual à função f' de x, para todo x pertencente ao intervalo. Por exemplo, para a função f' igual a 2x, quem seria uma função antiderivada? O que vamos querer é encontrar uma função f grande, de maneira que sua derivada, f grande, seja igual à função f' de x. Observe então que a função f grande igual a x² é uma antiderivada da função f' igual a 2x. Por quê? Porque ao derivarmos a função x², obtemos a função 2x, que é a função de onde partimos. Surge então uma pergunta: essa antiderivada que vamos encontrar, ela é única? Então podemos retomar essa relação que a gente observou. Se eu tiver a função f' de x igual a 2x e quiser observar quem seria uma função f grande que está relacionada a ela, e essa relação é de tal maneira que a derivada de f grande precisa ser igual a 2x. Então, já afirmamos anteriormente que f grande, ou seja, a primitiva ou antiderivada dessa função 2x, vai ser a função x². Por quê? Porque ao derivarmos essa função, vamos obter a função de onde partimos, a função 2x. Igual a função f. Você é questionado se essa função f grande, então aqui, é a minha primitiva ou antiderivada. Da função f pequeno. Podemos tentar responder esse questionamento se ela é única ou não. Então, se a gente observar uma outra função, f2, igual a x² mais 4, por exemplo. Essa função ela também é primitiva ou antiderivada da função f igual a 2x. Por quê? Porque se a gente derivar essa função, x² mais 4, também vamos obter a função 2x. Então, f2 aqui, com esse formato, também é primitiva ou antiderivada. Ou seja,
vai existir mais de uma função que tem essa característica, cuja derivada dessa função nos remete à função de onde partimos. Isso sempre vai acontecer. À medida que a gente mudar o valor da constante, a gente vai ter uma outra primitiva para a função original. Tá? Então, a gente pode resumir a indicação de todas essas primitivas, tomando por base uma única primitiva e adicionando uma constante, que a gente chama de constante de integração. Cada vez que eu mudar a constante, eu vou ter uma primitiva diferente. Então, podemos enunciar a seguinte propriedade fundamental das antiderivadas. Se f grande é uma antiderivada de uma função contínua f' de x, qualquer outra antiderivada de f tem a forma g de x igual a f de x mais c, onde c é uma constante de integração. Vamos observar outros exemplos para ilustrar esse conceito de antiderivada, tá? Pensemos inicialmente na função f' igual a 4x². E temos o interesse de encontrar uma primitiva para essa função ou antiderivada. Então, temos que buscar f grande de x, tal que a derivada de f grande seja igual a 4x². Se formos atentos, podemos observar que f grande, uma das antiderivadas, tá? Vai ser a função x² quarta. Por quê? Porque ao derivar a função, vamos obter a função 4x². Então, d de x da função x² é a função 4x². Temos aqui uma função potência, a gente usa a regra da potência para derivar essa função. Levando em consideração a propriedade fundamental das antiderivadas, eu posso escrever, então, não mais apenas uma única primitiva, mas uma família de primitivas, adicionando uma constante de integração. Então, a família de primitivas, ela vai ser dada por essa primeira primitiva que encontramos, x², mais uma constante. De fato, se a gente derivar essa função g, que tem um caráter mais geral, a gente vai encontrar essa função f pequeno de onde a gente partiu. Observando mais um exemplo, se a minha função f é igual a 3x², quem seria uma outra função f, uma primitiva, tal que a derivada dessa função que eu estou procurando, ela obedece a essa relação. A sua derivada é igual a 3x². Então, o problema consiste em pesquisar qual é a função cuja derivada tem como resultado 3x². Então, podemos indicar que a função f grande de x igual a x³ mais c é a função que representa essa família de antiderivadas. Aqui eu tenho a minha família de primitivas. Por quê? Porque ao derivar essa função d de x ao cubo mais c, eu vou encontrar 3x², porque a derivada da constante aqui é zero. Um outro exemplo, se a gente pensar na função f' de x é elevado a x, quem seria uma primitiva para essa função? Então, novamente, eu tenho que buscar uma função f, tal que a sua derivada seja igual à função exponencial. Se a gente lembrar da derivada da função exponencial, a gente vai atentar que a derivada da função exponencial é a própria função exponencial. Então, se eu estou buscando quem é a primitiva dessa função exponencial, a sua característica também vai ser, seu formato também vai ser de uma função exponencial pura.
O trabalho de se buscar todas as primitivas, ou seja, o trabalho de encontrar toda a família de primitivas ou antiderivadas, ele pode ser escrito através do símbolo de integração. Então, a integral indefinida, ela representa a família de todas as antiderivadas da minha função f pequeno. Então, aqui nós temos que a integral indefinida da função f de x dx, ele vai ser igual à função f grande de x mais c. Do lado esquerdo eu tenho o símbolo de integral. A função que aparece f pequeno, a gente diz que está dentro do integrando da minha integral. E dx vai indicar em relação a qual variável a gente está executando o processo de integração. Do lado direito, aparece a função f grande de x, que é a nossa primitiva, uma das primitivas, e c representa a constante de integração. Para qualquer que seja a função derivável, a gente tem essa outra forma de a gente escrever a integral indefinida. Então, a gente pode representar esse processo de calcular a integral indefinida, de encontrar quem é a integral indefinida, escrevendo o símbolo de integral, a derivada de f grande, dx, que é igual a f grande mais c, uma vez que f sempre é a antiderivada da função f. Tá? Outra forma de escrever é através da utilização do diferencial da função. Partindo agora para observar algumas funções elementares, a primeira regra de integração que a gente vai se deparar é a regra de integração que envolve funções potências de x. Então, sempre que eu tiver uma função potência, a integral da função x elevado a n vai ser x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais uma constante de integração. Atentar que essa primeira regra ela é válida para qualquer expoente, exceto para o expoente igual a menos 1. Quando a gente tem um expoente exatamente igual a menos 1, a gente recai nessa segunda função elementar, cuja primitiva vai ser a função logaritmo do módulo de x, mais uma constante. A gente poderia tentar buscar, resgatar na memória quem é a derivada da função ln de x e a gente lembrar que é a função 1 sobre x. Por que então a gente coloca aqui a função, o módulo na variável x, tá? Porque essa é uma função mais geral. Então, a primitiva da função 1 sobre x, a integral da função 1 sobre x vai ser ln do módulo de x. E a integral da função exponencial é a própria função exponencial. Algumas regras algébricas que vão nos ajudar para funções que são combinações de funções elementares que acabamos de observar, seria a integral de uma constante vezes uma função. Eu posso retirar a constante do processo de integração e multiplicar pelo resultado da integral de f de x. A regra da soma e da subtração, eu tenho que, se no meu integrando eu tenho soma de duas funções distintas, eu posso reescrever como sendo a soma de duas integrais mais simples, duas integrais menores. Da mesma forma para a subtração. Então, a gente pode dizer que a integral da soma é a soma das integrais. A integral da diferença é a diferença das integrais. Atentar que isso não vai ser verdade quando a gente estiver diante de produtos e quocientes. O produto de duas integrais não vai ser o produto das integrais. Mesma coisa para o quociente. A integral do quociente não vai ser o quociente das integrais. Apenas essa relação está colocada, só vale para somas e subtrações. Tá? Passemos a observar alguns exemplos. Quem seria a integral de 1 sobre x quadrado dx? Então, tenho que encontrar quem seria uma função, uma primitiva, de maneira que sua derivada fosse a função 1 sobre x quadrado. Observemos que das regras básicas, que já comentamos, essa função não se enquadraria no primeiro olhar. Então, antes de iniciar a resolução da integral, vamos reescrevê-la
como sendo x elevado a menos 2 dx. Como temos que o expoente da potência de x é diferente de menos 1, podemos utilizar a regra da potência, que consiste em repete a variável x, o expoente mais 1 sobre expoente mais 1. Isso aqui seria, então, x elevado a menos 1 sobre menos 1 mais c, ou, se desejarmos, podemos escrever como sendo menos 1 sobre x mais c. Para verificarmos se o processo de integração foi feito corretamente, podemos derivar a função primitiva que encontramos para verificarmos se encontramos a função que aparece no integrando. Então, aqui ficaria 1 sobre menos 1. Usando a regra da potência para a derivada, vai ficar menos 1. X elevado a menos 1. A derivada da constante é 0. E aqui ficamos menos 1 com esse menos 1 vai dar positivo. E aqui fica x elevado a menos 2. E essa função que encontramos é a mesma que temos no integrando da nossa função. Passemos a observar esse seguinte problema. É elevado a x sobre 2 mais x raiz de x dx. Antes de tentar resolver a integral, passemos a manipular a função de maneira que consigamos resolver o problema utilizando apenas as regras elementares que já foram apresentadas. Então, esse integral ele é igual a integral de e elevado a x mais 2, mais, reescrevendo isso aqui como potência de x, fica x elevado, x vezes x elevado a meio de x elevado a x sobre 2 mais, executando aqui a potência, o produto das potências, fica x elevado a 1 mais meio, 3 meios, 3x. Nesse ponto, todo o integrando foi reescrito em termos de funções elementares que nós já conhecemos. Vamos lançar a mão agora de algumas propriedades elementares já apresentadas para tornar esse problema, que tem um integrando um pouco maior, em problemas menores, tá? Então, posso utilizar a propriedade da soma, separando isso aqui em duas integrais. Para esse primeiro trecho, eu posso também utilizar a regra da constante que multiplica uma função, retirando essa constante do processo de integração. E agora sim, resolver o problema utilizando as funções elementares que nós já observamos. Aqui ficaria 1 meio de e elevado a x. Podíamos pensar, já que temos duas integrais, posso colocar uma constante de integração para essa primeira parte, mais 3 meios mais 1, vai dar 5 meios. No entanto, podemos observar que, se escrevermos essas duas constantes, poderemos estar sendo redundantes, porque essas duas constantes sendo somadas, de fato, elas fornecem uma única constante. Então, eu posso, se desejar, escrever as constantes separadas, mas depois eu adiciono essas duas constantes. Tá? Então, aqui vai ficar 1 meio de e elevado a x, mas posso inverter essa fração que está aqui no denominador, fica 2 quintos de x elevado a 5 meios, mas, adicionando as constantes, eu posso escrever uma única constante de integração. Esse passo aqui, pode ser suprimido, tá? Então, eu posso já escrever a constante no final do processo da integração das duas partes isoladas. Para verificar se de fato a gente está
correto? Nesse processo de integração, eu posso derivar toda essa função que aparece aqui, toda a minha primitiva, e vou verificar que de fato eu encontro a função que aparece lá no meu integrando. Outras funções elementares, ditas elementares, seriam funções que envolvem as funções trigonométricas. Então, por exemplo, quem seria a função cuja derivada é o cosseno? A gente pode lembrar rapidamente que é a função seno. Então, por isso que a integral da função cosseno seria a função seno de x. Quem é a função cuja derivada é a função secante ao quadrado de x? Então, se a gente buscar entre a tabela de derivadas de funções trigonométricas, a derivada da tangente é a função secante ao quadrado. Então, por isso que eu posso escrever que a integral de secante ao quadrado de x é tangente de x mais c. E assim por diante. Para fechar esse momento inicial, vamos definir o que seria uma equação diferencial, tendo em vista que nesse processo de integração, nós sempre estamos buscando na memória a informação, a relação existente entre a função que aparece no integrando e a primitiva, de maneira que elas estão relacionadas através do processo de derivação. Então, uma equação diferencial é qualquer equação que envolva uma ou mais derivadas. E a gente define um problema de valor inicial como sendo um problema que envolve uma solução de uma equação diferencial sujeita a uma condição inicial específica. Então, observemos, por exemplo, um fabricante que estima o seu custo marginal para produzir Q unidades de um certo produto, dado por essa equação. C' de Q é igual a 3Q quadrado menos 24Q mais 48 reais por unidade. Se o custo de 10 unidades for 5.000, qual é o custo para produzir 30 unidades? Então, o que temos? Temos a informação do custo marginal, temos a expressão do custo marginal, e com ela nós vamos tentar encontrar quem seria a função custo total. Temos uma informação de quanto vale esse custo total para a produção de 10 unidades. Essa condição é a condição que vai nos dar o que chamamos de condição inicial. Nós sabemos como se comporta a função num determinado instante. E o que queremos é encontrar, então, com a expressão para o custo total, calcular qual seria esse valor para a produção de 30 unidades. Então, nós temos que o custo marginal, dado pela expressão de C' de Q. Custo marginal é a derivada com relação aqui da função custo total. Nós vamos chamar a função custo total de C de Q. Lembrando que a integral de f' de x dx é igual a f' de x mais c, de tal maneira que a derivada de f de x é igual à minha função que aparece lá no meu integrando, nós podemos escrever, então, que a integral de C' de Q, ou seja, a integral do custo marginal, vai ser igual à minha função custo total mais uma constante, que eu vou chamar de K. Então, para encontrarmos qual é o custo total de produzir 30 unidades, precisamos primeiro determinar qual a expressão para a minha função custo total. E quem vai determinar o valor dessa constante vai ser a condição inicial. Então, nós vamos encontrar a expressão, vamos integrar a função C', que é 3Q quadrado menos 24Q mais 48 dq. Isso vai nos fornecer quem seria a função C de Q mais uma constante.
Então, a integral do custo marginal, vou utilizar as funções elementares que a gente já observou. Então, aqui vai ficar, e as propriedades algébricas, 3 vezes a integral de q quadrado, que seria q ao cubo sobre 3, menos 24, vezes a integral de q, que é q quadrado sobre 2, mais 48q, mais uma constante de integração. Então, essa é a expressão que a gente tem inicialmente para a função custo total. A condição inicial, ela vai ser utilizada para se determinar quem seria K, e eu tenho que, para produzir 10 unidades, ou seja, o custo de 10 unidades, eu tenho o custo total de 5.000. Então, vamos utilizar essa condição. Eu tenho que 5.000. Posso simplificar aqui a minha expressão, cancelar esse 3 com esse 3, esse 2 com esse 24. Eu vou ter, então, 10 ao cubo, menos 12 vezes 10 ao quadrado, mais 48 vezes 10, mais a constante. Todos esses termos numéricos eu passo para um lado da igualdade e deixo o K isolado. Fazendo isso, nós vamos encontrar K igual a 4.720. Então, a expressão para o meu custo total, C de Q, ele será Q ao cubo, menos 12Q quadrado, mais 48Q, mais o valor de K, que é 4.720. Tem uma expressão agora específica, não tem mais uma família de funções possíveis para a função custo, tem uma única função, então, já que eu determinei quem é com minha constante K. O que eu quero agora é calcular quem seria o custo para produzir 30 unidades. Como é que eu faço agora? Então, basta substituir Q igual a 30 nessa expressão que a gente tem agora. C de 30, então, vai ser 30 ao cubo, menos 12, 30 ao quadrado, mais 48 vezes 30, mais 4.720. Executando essas operações, nós vamos encontrar que o custo de produzir 30 unidades é 22.360. Para as aulas seguintes, para os momentos seguintes, nós vamos observar as técnicas de integração por substituição, integração por partes, definir o que é uma integral definida e observar algumas aplicações da integral. Um forte abraço e até lá!